Você já se pegou assistindo a uma série e pensando: nossa, essa personagem parece tão real que parece até que eu a conheço pessoalmente? Pois é exatamente isso que aconteceu com milhões de pessoas no mundo todo quando conheceram Kang Hyo-nam, a corajosa empregada doméstica de The Glory. Uma mulher simples, sofrida, mas com uma força gigantesca, capaz de emocionar e arrancar lágrimas até mesmo de quem dizia não chorar com dramas. Mas o que pouca gente sabe é que por trás dessa personagem inesquecível, existe uma atriz de carne e osso, com uma trajetória ainda mais impactante do que a ficção. E é justamente essa verdade que eu vou revelar hoje para você. Afinal, quem é Yeon Hee-ran, a atriz que deu vida a Kang Hyo-nam e transformou dor em emoção pura nas telas? Como alguém que cresceu longe dos holofotes, em uma família humilde, conseguiu conquistar reconhecimento internacional e se tornar uma das atrizes mais respeitadas da Coreia. Prepare-se, porque essa história tem de tudo. Infância marcada por dificuldades, escolhas improváveis, luta contra o preconceito dentro da própria indústria do entretenimento, grandes papéis que mudaram sua carreira e até debates polêmicos que levantaram discussões importantes na sociedade coreana. E é aqui que mora a mágica. Enquanto a personagem Kang Hyo-nam conquistou o público pelo seu drama humano, Yeon Hee-ran conquistou pela autenticidade. Ela não precisou de escândalos para chamar atenção, nem de estar sempre nos holofotes. Sua arma sempre foi o talento bruto, aquele que convence, emociona e faz o público acreditar que cada lágrima ou sorriso são reais. E pode acreditar. A história dela prova que perseverança pode vencer qualquer barreira, até mesmo em uma indústria conhecida por valorizar mais a aparência e a juventude do que o verdadeiro talento. Então, se você também se emocionou com The Glory, fica comigo até o fim desse vídeo. Hoje você vai descobrir cada detalhe sobre a vida dessa atriz que emocionou o mundo, desde os seus primeiros passos até o momento em que se tornou referência de atuação. Mas antes, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o like, porque essa é apenas uma das muitas histórias inspiradoras que vamos trazer por aqui. E eu garanto, você não vai querer perder nenhuma delas. Imagine uma menina crescendo em uma pequena cidade portuária da Coreia do Sul, chamada Yeosu. Não havia luxo, nem holofotes, muito menos a ideia de um dia se tornar uma estrela de TV. Essa menina era Yeon Hee-ran, nascida em 30 de outubro de 1976, em uma família muito simples. Sua mãe trabalhava vendendo arroz no mercado local e seu pai era agricultor. Desde pequena, Yeon aprendeu o valor do esforço, do trabalho duro e da humildade. Ela cresceu vendo a mãe acordar cedo para sustentar a casa e entendeu que a vida não seria fácil. Agora pense comigo. Quem diria que essa menina, que vivia cercada pelo cheiro do mar e pelas dificuldades financeiras, um dia emocionaria milhões de pessoas no mundo todo interpretando uma personagem marcada pelo sofrimento? Esse contraste é exatamente o que torna sua história tão poderosa. Porque Yeon não nasceu em berço de ouro, não teve acesso a escolas de elite, nem aos melhores contatos da indústria. O que ela tinha era coragem, resiliência e uma sensibilidade que mais tarde se transformaria em sua maior força como atriz. Enquanto muitas crianças sonhavam em ser cantoras famosas ou atrizes de sucesso, Yeon queria algo bem diferente: ser professora de língua coreana. Ela amava estudar e se perder nos livros, talvez como uma forma de escapar das dificuldades do dia a dia. Mas a vida, como sempre, tinha planos diferentes. Entender que as maiores estrelas muitas vezes nascem dos lugares mais improváveis. A infância humilde de Yeon moldou seu olhar sobre o mundo. Foi dali que veio a sensibilidade para interpretar personagens como Kang Hyo-nam em The Glory. Quem já passou por dificuldades aprende a sentir mais, fundo, a olhar para as dores humanas com empatia. E é justamente essa conexão entre a vida real e a ficção que transformou Yeon Hee-ran em uma atriz capaz de emocionar o mundo inteiro. Quando Yeon Hee-ran terminou a escola, ninguém imaginava que ela teria um destino ligado às câmeras. Seu foco era outro. Ela queria ser professora de língua coreana. Apaixonada por livros e escrita, escolheu cursar literatura coreana na Seoul Women's University. A ideia era simples e segura: ensinar, ter uma vida estável, seguir um caminho respeitado pela sociedade. Mas a vida tem o poder de virar páginas de formas inesperadas. E foi exatamente isso que aconteceu. Durante a faculdade, Yeon entrou em contato com o teatro universitário.
A princípio, não passava de uma atividade extracurricular, um passatempo divertido, mas algo ali despertou nela uma chama nova. Ao subir no palco, sentiu que podia expressar emoções que ficavam guardadas no fundo do coração. Cada ensaio era um mergulho profundo em histórias diferentes. E pouco a pouco, aquele mundo começou a roubar dela o antigo sonho de ser professora. Pense em quantas vezes nós mesmos seguimos um caminho que parecia certo, mas no meio da jornada descobrimos que não era o que fazia nosso coração bater mais forte. É isso que torna a virada de Yeom tão inspiradora. Ela não largou os estudos, mas começou a enxergar que talvez sua missão fosse outra. Não ensinar apenas com palavras, mas transmitir sentimentos através da arte. Essa mudança não foi fácil. Ela não tinha apoio financeiro, nem garantia de sucesso. Mas Yeom entendeu que quando a vida abre uma nova porta, a gente precisa ter coragem de atravessá-la, mesmo sem saber exatamente o que vai encontrar. Foi esse salto de fé, nascido de uma paixão inesperada, que transformou uma futura professora em uma atriz destinada a emocionar multidões. Após descobrir sua paixão pelo palco ainda na universidade, Yeom Hee-han decidiu dar um passo ousado e ingressou em 1999 no Yeonwoo Theatre Company, um dos grupos teatrais mais respeitados da Coreia. Foi ali que ela começou a construir sua identidade artística, longe das câmeras e do glamour da televisão. Seu primeiro papel foi na peça Teacher Choi, em 2000, e embora fosse apenas o início, já demonstrava a intensidade que marcaria sua carreira. A vida no teatro, no entanto, estava longe de ser fácil. Diferente da fama imediata que alguns artistas alcançam na televisão, o palco exigia dedicação, disciplina e paciência. Os salários eram baixos, as jornadas longas, e muitas vezes o reconhecimento quase inexistente. Mas para Yeom, cada peça era uma oportunidade de aprender e de se aprofundar em personagens complexos. Ela mergulhava em cada texto, buscando não apenas atuar, mas realmente sentir a alma daquilo que representava. Durante os anos 2000, Yeom se consolidou como uma atriz versátil e comprometida. Mesmo sem holofotes, foi ganhando respeito entre críticos e colegas de profissão, sendo lembrada como alguém que entregava tudo em cena. Muitos afirmam que foi nesse período, no anonimato dos palcos, que ela lapidou a habilidade de emocionar tão profundamente o público. Cada aplauso conquistado no teatro foi um degrau importante para a transição que faria mais tarde para o cinema e a televisão. Esse longo período nos palcos moldou Yeom Hee-han não apenas como atriz, mas também como pessoa. Ela aprendeu a valorizar cada oportunidade, a entender que o sucesso verdadeiro é construído com paciência e dedicação. Foi essa base sólida no teatro que preparou Yeom para enfrentar os desafios que viriam em sua jornada, provando que a arte, mesmo quando não é vista por milhões, tem o poder de transformar destinos. Depois de anos dedicados ao teatro, Yeom Hee-han começou a dar seus primeiros passos no cinema. Sua estreia aconteceu em 2003, quando participou do filme Memories of Murder, dirigido por Bong Joon-ho, o mesmo cineasta que mais tarde ganharia o Oscar com Parasita. Embora seu papel fosse pequeno, essa produção se tornou histórica dentro do cinema coreano, e o nome de Yeom passou a circular entre diretores atentos a talentos genuínos. A transição para o cinema, no entanto, não trouxe fama imediata. Yeom seguiu fazendo participações discretas, quase sempre em papéis coadjuvantes, que muitas vezes passavam despercebidos pelo grande público. Para alguns, isso poderia soar como um obstáculo. Para ela, era mais uma chance de aprender e crescer. Cada cena, por menor que fosse, era encarada como oportunidade de mostrar verdade nas emoções. Nos anos seguintes, sua presença foi sendo notada em diferentes produções. Ela interpretava vizinhas, mães, mulheres comuns da sociedade coreana. E essa era justamente a sua marca: dar autenticidade a personagens que, em outras mãos, poderiam parecer apenas secundários. Muitos críticos apontam que Yeom tinha a rara habilidade de transformar papéis simples em momentos memoráveis, criando impacto mesmo sem estar no centro da trama. Esse período consolidou sua reputação como uma atriz de confiança. Diretores sabiam que podiam contar com ela para elevar qualquer cena, por mais curta que fosse. O público talvez ainda não reconhecesse seu nome, mas aos poucos começava a perceber aquela figura recorrente, sempre transmitindo intensidade e humanidade. Foi no cinema que Yeom Hee-han ganhou a base para se lançar em novos desafios e provar que talento consistente, mesmo quando não aparece em manchetes, é capaz de construir uma carreira sólida e duradoura.
Durante muitos anos, Yeom Hye-ran foi lembrada apenas como aquela atriz que aparecia em papéis pequenos. Ela já havia passado pelo teatro, conquistado respeito nos bastidores do cinema e feito inúmeras participações discretas em séries. Mas o grande reconhecimento ainda parecia distante. Foi só na década de 2010 que sua carreira começou a mudar de direção. Aos poucos, ela passou a ser chamada para papéis mais frequentes em produções televisivas, onde poderia finalmente mostrar ao público a profundidade do seu talento. O ponto de virada veio em 2019, com o drama de enorme sucesso When the Camellia Blooms. Yeom interpretou Hong Ja-young, uma advogada que, à primeira vista, poderia ser apenas mais uma personagem secundária. Mas sua entrega foi tão autêntica que o público não demorou a notar. Críticos elogiaram a forma como ela conseguiu dar vida a uma figura humana, real, com falhas e virtudes. Esse papel lhe rendeu reconhecimento nacional e abriu as portas para um novo momento em sua carreira. Não era apenas mais uma atriz coadjuvante. Yeom havia se tornado uma peça indispensável nas tramas em que atuava. Sua presença em cena garantia força emocional e credibilidade, algo que até mesmo os protagonistas se beneficiavam. Essa mudança também gerou debates na Coreia sobre como atrizes mais maduras, muitas vezes esquecidas pela indústria, ainda tinham muito a oferecer. A partir desse drama, Yeom Hye-ran deixou de ser a atriz que você já viu em algum lugar para se tornar um nome que o público reconhecia e respeitava. Foi o reconhecimento tardio, mas merecido, que lhe deu espaço para papéis ainda mais impactantes nos anos seguintes, incluindo aquele que mudaria sua trajetória de vez, a personagem Kang Hye-nam em The Glory. O ano de 2022 marcou o momento em que Yeom Hye-ran finalmente alcançou a consagração internacional. Foi quando ela aceitou interpretar Kang Hye-nam no drama da Netflix The Glory. A série já chamava a atenção pelo enredo pesado, que abordava bullying, vingança e violência. Mas ninguém poderia prever o impacto que a personagem de Yeom teria sobre o público. Kang Hye-nam não era apenas uma empregada doméstica. Ela representava milhares de mulheres invisíveis, que sofrem em silêncio abusos e humilhações dentro de suas próprias casas. Na trama, a personagem vive sob a sombra de um marido agressivo e encontra na protagonista Moon Dong-hyun uma oportunidade de libertação. Em troca de ajudá-la em seu plano de vingança, Hye-nam pede apenas uma coisa: que a filha seja protegida e que ela possa escapar da violência. A forma como Yeom Hye-ran construiu essa personagem foi visceral. Ela transmitiu o medo, a fragilidade e, ao mesmo tempo, a coragem de uma mãe disposta a sacrificar tudo para salvar a filha. O público ao redor do mundo se emocionou. Em fóruns, redes sociais e críticas especializadas, Kang Hye-nam foi apontada como uma das personagens mais marcantes de The Glory. Não era raro ver comentários dizendo que ela roubava a cena mesmo quando não estava no centro da trama. Sua atuação foi descrita como crua, profunda e honesta, qualidades que transformaram Yeom em um dos nomes mais celebrados da série. Esse sucesso representou mais do que aplausos. Foi a confirmação de que décadas de trabalho árduo, muitas vezes ignorado, haviam se transformado em reconhecimento global. Com The Glory, Yeom Hye-ran provou que talento não conhece idade, aparência ou tempo. Ela se consolidou como uma atriz capaz de emocionar o mundo inteiro. Depois do estrondoso sucesso de The Glory, uma das maiores curiosidades do público foi entender como Yeom Hye-ran conseguia interpretar com tanta intensidade uma personagem marcada pela violência doméstica. Muitos chegaram a se perguntar se a atriz havia vivido algo parecido em sua vida pessoal, mas ela mesma deixou claro em entrevistas que nunca enfrentou esse tipo de situação. Para construir Kang Hye-nam, Yeom se inspirou em histórias reais que escutou durante sua carreira no teatro e também em relatos de mulheres anônimas que enfrentam diariamente abusos silenciosos. Essa revelação gerou discussões importantes na Coreia do Sul. O público reconheceu que sua atuação não foi apenas convincente, mas também necessária para dar voz a um problema social muitas vezes negligenciado. Críticos apontaram que Yeom conseguiu transformar dor alheia em arte, mostrando empatia e respeito pelas vítimas. Essa linha tênue entre ficção e realidade fez com que Kang Hye-nam fosse muito mais do que uma personagem. Ela se tornou um símbolo de resistência e coragem. Ao mesmo tempo, a atriz sempre reforçou a importância de separar sua vida pessoal da ficção. Casada desde 2005 e mãe desde 2012,
Yeon tem uma rotina tranquila e discreta, distante dos escândalos e rumores que frequentemente cercam celebridades coreanas. Sua escolha em manter a vida privada protegida só reforça o contraste entre a intensidade de suas personagens e a simplicidade de seu cotidiano. O debate sobre até onde a arte pode e deve refletir a realidade ganhou força com a atuação de Yeon. Muitos grupos feministas aplaudiram sua entrega, afirmando que ela ajudou a jogar luz sobre temas delicados. Outros discutiram se a ficção poderia ser suficiente para promover mudanças concretas na sociedade. Seja como for, ficou claro que Yeon Hye-ran conseguiu unir sua sensibilidade artística a um propósito maior: emocionar, conscientizar e dar dignidade às vozes que raramente são ouvidas. Após conquistar reconhecimento mundial com The Glory, Yeon Hye-ran não parou. Pelo contrário, esse foi apenas o ponto de partida para uma nova fase de sua carreira, agora marcada pela valorização internacional. A atriz, que durante anos esteve limitada a papéis secundários, passou a receber convites para produções de maior destaque e a ser vista como um nome indispensável no audiovisual coreano. Em 2023, Yeon brilhou em outro sucesso da Netflix, Mask Girl, um drama intenso que explorava temas de identidade, aparência e as pressões sociais que moldam a vida das mulheres. Mais uma vez, ela mostrou sua versatilidade, interpretando com profundidade e autenticidade uma personagem envolvida em uma trama sombria e cheia de críticas sociais. Sua atuação foi elogiada por equilibrar força e fragilidade, provando que sua performance em The Glory não tinha sido um acaso, mas fruto de uma carreira lapidada ao longo de décadas. No ano seguinte, Yeon assumiu um papel central em When Life Gives You, Tangerines, consolidando-se ainda mais como uma atriz capaz de carregar histórias complexas e emocionantes. Esse trabalho reforçou a percepção de que ela havia se tornado uma figura essencial na nova geração de produções coreanas, mesmo pertencendo a um perfil que antes era frequentemente esquecido pela indústria, o de mulheres maduras. Sua ascensão internacional também foi favorecida pela popularidade crescente dos doramas em plataformas de streaming. Críticos de países diferentes começaram a destacar Yeon em resenhas e sua base de fãs se expandiu para além da Coreia. O público passou a enxergá-la não apenas como a atriz de Kang Hyo-nam, mas como uma intérprete completa, capaz de emocionar em qualquer papel. Essa nova fase mostrou que, finalmente, todo o esforço dos anos anteriores estava sendo recompensado com a visibilidade que sempre mereceu. Apesar da intensidade de suas atuações, Yeon Hye-ran leva uma vida pessoal discreta e distante dos holofotes. Ela se casou em 2005 com um homem que não faz parte do meio artístico e, em 2012, tornou-se mãe. Diferente de muitas celebridades que compartilham abertamente detalhes de suas famílias, Yeon sempre manteve a privacidade como prioridade. Essa escolha gerou respeito de parte do público, mas também levantou debates sobre como atrizes que não se envolvem em escândalos acabam recebendo menos espaço em manchetes e portais de entretenimento. Enquanto outros nomes do meio artístico frequentemente aparecem associados a polêmicas, Yeon construiu sua imagem sem precisar desse tipo de exposição. Alguns críticos chegaram a comentar que, em uma indústria movida pelo espetáculo e pela curiosidade da vida pessoal dos famosos, a ausência de rumores em torno dela poderia até limitar sua visibilidade fora das telas. Por outro lado, muitos admiradores veem justamente nisso um dos grandes diferenciais da atriz. Ela deixa que apenas o trabalho fale por si. O contraste entre sua vida tranquila e os papéis intensos que interpreta chama atenção. No teatro, no cinema e na televisão, Yeon vive mulheres marcadas por dores profundas, conflitos familiares e dramas sociais. Já na vida real, prefere cultivar simplicidade, estabilidade e discrição. Essa dualidade fez com que o público se perguntasse: até que ponto uma atriz precisa compartilhar sua intimidade para se manter relevante? Mesmo sem escândalos pessoais, sua carreira não ficou imune a polêmicas. Críticos e estudiosos da indústria apontaram o quanto Yeon representa um questionamento às regras do entretenimento coreano, que por décadas priorizou juventude e beleza em detrimento da experiência. Sua ascensão tardia expôs essa realidade e gerou discussões sobre como a indústria ainda precisa mudar. Assim, Yeon Hye-ran conseguiu, sem buscar polêmicas, se tornar parte de debates maiores que ultrapassam as telas. A trajetória de Yeon Hye-ran mostra que o verdadeiro talento pode florescer mesmo longe dos holofotes e que a perseverança, somada à paixão pela arte, é capaz de transformar destinos.
De uma infância humilde em Yeosu, cercada pelas dificuldades da vida simples, a consagração mundial com a personagem Kang Hyo-nam em The Glory, sua história é a prova viva de que não existe tempo certo para o reconhecimento. O sucesso pode chegar tarde, mas quando vem acompanhado de autenticidade, ele se torna ainda mais grandioso. Ao longo de décadas, Yeom construiu sua carreira com paciência. Foram anos de teatro, pequenos papéis no cinema e participações discretas em séries de TV, até que, finalmente, sua atuação atravessou fronteiras e emocionou milhões. Com Kang Hyo-nam, ela não apenas interpretou uma personagem, deu voz a mulheres que sofrem silenciosamente e ofereceu ao público uma representação tão humana que se tornou inesquecível. O contraste entre sua vida pessoal tranquila e as histórias intensas que vive nas telas também revela muito sobre sua essência. Yeom não precisa de escândalos para ser lembrada, nem de exposição excessiva para conquistar espaço. Sua maior arma sempre foi a entrega total em cada papel, a capacidade de transmitir verdade em cada gesto, em cada olhar. Essa postura, longe de diminuir sua relevância, a tornou ainda mais admirada pelo público e respeitada pela crítica. Hoje, Yeom Hee-han é mais do que uma atriz premiada. Ela é símbolo de resistência em uma indústria que ainda precisa aprender a valorizar maturidade e experiência. Sua jornada inspira não apenas aspirantes a atores, mas qualquer pessoa que já duvidou de seus próprios sonhos. E agora eu quero saber, qual foi a cena de Kang Hyo-nam que mais tocou você em The Glory? Conta aqui nos comentários, porque sua opinião pode inspirar outras pessoas também. E claro, antes de sair, já se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com quem também se emocionou com essa personagem. Porque histórias como a de Yeom Hee-ran merecem ser lembradas, celebradas e compartilhadas com o mundo.